Bom, pessoal, então, com relação às principais funções dos lipídios, aqueles que apresentam cadeia de hidrocarbonetos, eles serão o quê? Reservas energéticas, tá? Já as moléculas de lipídio na forma de bicamada são componentes estruturais, juntamente com as proteínas das membranas biológicas. Então, além da função da membrana, a gente tem a reserva energética, e aí, além desses duas principais funções, né, reserva e estrutural, a gente vai ter também alguns eventos de sinalização intra e intercelulares que envolvem as moléculas dos lipídios. Por exemplo, podem ser isolante térmico, claro, né, ele tem essa característica da gordura presente, então ele é um isolante térmico. Proteção contra choque mecânico, então ele vai ter essa flexibilidade, então em algumas células ele apresenta essa característica. Precursores de alguns hormônios, né? E os lipídios só podem ser utilizados como fonte de energia nos seres vivos, certo? Então a gente vai ter essa fonte de energia dos lipídios apenas nos seres vivos. E eles são sempre causadores de doenças como entupimento de artérias e veias. Foi o que eu falei. Alguns problemas relacionados a um infarte ou até mesmo um AVC, eles estão relacionados então a esses entupimentos. Agora é uma curiosidade, né, sobre os óleos vegetais. Então a gente tem que os óleos vegetais geralmente eles contêm vitaminas, algumas provitaminas, o beta-caroteno, vitamina A, no óleo de cenoura e no de abacate, e quase em todos os óleos vegetais e no germe de trigo. Então é muito interessante. O que é o germe de trigo? É aquela quando o trigo ele tem tá na semente do trigo é a reserva dele. E tem também os fitoesteróis. O que são os fitoesteróis? São componentes naturais presentes nos óleos vegetais. Então, ele é o fitoesteróides, os fitoesteroides, ele tem a função parecida com a do colesterol. A sua estrutura, desculpem, química é parecida com a do colesterol. E também a sua função é muito parecida ao do colesterol nos animais, a manutenção da membrana celular, certo? E aí a planta vai apresentar alguns tipos de fitoesteróis, sendo os mais abundantes os citoesteróis, campoesterol e o estigmasterol. Então, vejam, nas plantas a gente tem, então, um componente análogo ao colesterol, que seriam esses fitoesteróis. E aí o que vem de interessante aí, né? É a relação da cera da abelha, por exemplo, os subprodutos apícolas, que são semelhantes aos lipídios, como a cera de abelha e a própolis, têm propriedades lipofílicas. E aí, como eles, além de terem essas propriedades lipofílicas, ele tem um teor alto de flavona, o própolis ele tem um efeito antimicrobiano, antioxidante e anti-inflamatório. E entre outros ingredientes, a cera de abelha também contém álcool de cadeia longa que podem reter pequenas quantidades de água. Então vejam, né? A gente tem grandes características relacionadas à produção tanto da cera da abelha quanto ao própolis. E o própolis ele é muito utilizado para aumentar a imunidade, né? A gente que toma um própolis está relacionado a isso, porque ele tem efeitos antimicrobianos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Bom, pessoal, com relação à aula, era essa, né, as 5 partes aí da nossa aula, falar as características dos lipídios, então estão relacionados à estrutural da membrana e à reserva energética, além de ser precursor de alguns eventos, né, evita choques e danos mecânicos, também faz o equilíbrio aí em relação a algumas características hormonais. A gente tem que grande parte deles estão presentes nos óleos. Então, quando a gente fala em uma cultura oleaginosa, por exemplo, o amendoim, a gente fala do girassol, a gente fala é, do pinhão manso, por exemplo, que é muito usado para biocombustível. Essa reserva energética das plantas, ela acaba tendo características interessantes tanto na produção de combustível quanto na produção dos óleos, por exemplo, quando a gente fala aí na produção, né, do óleo de girassol, da canola, do amendoim, até do algodão, em alguns casos, né, que são culturas, a mamona, o gergelim, né, o óleo de gergelim, então tudo isso está relacionado à extração desses lipídios formados, e eles têm valor econômico. Então eu espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês tenham entendido tanto as funções quanto a composição de algum desses lipídios, né, sendo eles os ácidos graxos, os fosfolipídios, os triglicerídeos, os esteroides, e por hoje é só. Boa noite a todos.